Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos a mais uma tarefa, a palestra pública de hoje, cujo tema é o poder da fé. Mas vamos iniciar, como sempre, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para que nos auxiliem a compreender a lição que nos cabe essa noite. E para que pouco a pouco, Senhor, nós possamos desenvolver a fé raciocinada em nós, que permitirá nos integremos totalmente a Ti. Essa integração de filhos para pai, de pai para filho, a fim de que um dia possamos estar completamente contigo. Mas auxilia-nos a dar os primeiros passos, ou melhor, os próximos passos, em direção ao desenvolvimento desse poder, que nada mais é nos aproximar de Ti e podermos ser Teus servidores fiéis. Obrigado, Senhor, que a Tua paz e a Tua misericórdia esteja conosco. Muito bem, queridos amigos, queridas amigas. Desenvolver a fé é um desafio muito grande para nós. Digo muito grande porque nós ainda como espíritos, ainda imperfeitos e muito imperfeitos, digamos, de passagem. Claro, isso pelo menos eu, talvez não vocês, né? Mas espíritos muito imperfeitos que nós somos, temos uma grande dificuldade de até mesmo compreender o que seja fé. Então, a lição de hoje procurará, de uma certa maneira, nos esclarecer acerca de alguns pontos. Digo de alguns pontos porque não teremos o tempo suficiente para abordar completamente o tema que envolve a fé. As particularidades são muitas. O entendimento, a forma de se entender até mesmo essa palavra, esse termo fé, nos levaria a ter que dispor de muito tempo para poder elucidar tudo. Então, vamos, pelo menos, abordar alguns aspectos que Allan Kardec nos auxilia no Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos iniciar por ler o texto evangélico, um texto de Mateus, quando ele diz o seguinte: quando ele veio ao encontro do povo, ele, Jesus, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Esse texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Como praticamente todas as passagens que se encontram nos evangelhos, essa também é bastante simbólica. Resumida em seu ensino, mas, no entanto, contém todos os elementos para que possamos compreender
o que realmente é fé. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui Jesus e os apóstolos a serviço, a trabalho. Não é uma fé inativa, é uma fé produtiva. Ainda que encontrassem dificuldades os apóstolos, ali estavam de boa vontade, buscando realizar o que lhe competia. Não conseguiram também por causa da sua inferioridade em alguns aspectos, e porque precisava esse ensinamento ser destacado por Jesus, a fim de que nós outros hoje possamos também refletir sobre ele e então darmos os primeiros passos em direção ao desenvolvimento da fé. Mas aqui nós já podemos observar uma coisa: fé não é inativa. Fé não é estar de braços cruzados, tendo fé de que Deus vai resolver nossos problemas, mas sim tendo a fé de que precisamos nos unir a Ele com o nosso trabalho, com o nosso esforço, para que então o sucesso possa ser alcançado. Nós perguntaríamos, de onde nasce o poder da fé? Da onde que ela surge? Como podemos desenvolver isso? Allan Kardec vem em nosso encontro nos auxiliando no item 2 desse mesmo capítulo, nos dizendo, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Olha, está nos dizendo que a fé deve começar em nós, e termos que desenvolver a confiança em nós mesmos. E isso é certo, porque nós não podemos desenvolver nenhuma atividade, não podemos nos dedicar ao nosso próximo, não podemos dar a quem quer que seja aquilo que não possuímos. Termos, portanto, fé em nós mesmos é indispensável. E para que possamos conseguir isso, ainda no aspecto material, é necessário o trabalho. Quantas e quantas pessoas do nosso próprio conhecimento começaram um empreendimento praticamente do nada e pouco a pouco desenvolveram-se e construíram verdadeiros impérios. Alguns dos milionários que nós conhecemos, ainda materialmente falando, alguns deles começaram do nada, como simples vendedores, como mascates. Se eles usaram de meios ilícitos ou não, não nos cabe julgar. O fato que tinham confiança em si mesmo, no trabalho que executavam, e a esse trabalho se dedicaram, buscando de todas as maneiras aperfeiçoá-lo e desenvolver-se nisso. Criaram verdadeiros impérios. Impérios que nos chamam a atenção e que deram a oportunidade a centenas, a milhares de pessoas terem os seus empregos e, a fim também, e eles também desenvolverem a fé em si mesmo através do trabalho, da aplicação das suas próprias qualidades, das suas aptidões e assim por diante. Desenvolver a confiança em si mesmo é primordial. Isso significa que nós bastamos para nós mesmos? Não, certamente que não. E Kardec vai um pouquinho mais adiante. A fé, na realidade, não deve se estagnar apenas nos resultados e nos empreendimentos de ordem material. Mas ele nos diz o seguinte: aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. Por que ele diz unicamente? Porque a doutrina espírita foi elaborada, nos foi cedida pelo plano espiritual para que nós pudéssemos nos aperfeiçoar moralmente. Porque no aspecto intelectual, a gente poderia dizer, o trabalho material bastaria. Nós desenvolvemos a nossa inteligência a partir do momento em que nos aplicamos
e nossas tarefas de ordem material, que nós nos aplicamos nelas com vontade e com dedicação. Mas é importante que, à medida que desenvolvemos a nossa inteligência, nós passemos, então, a utilizar também a nossa inteligência para o desenvolvimento moral. E esse é o aspecto que a doutrina espírita visa: o desenvolvimento moral do ser humano, dos encarnados, a fim de que não nos apeguemos única e exclusivamente à vida material. Então, Kardec nos diz aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras, mesmo porque Jesus, quando ensinava e quando falava, ele falava não ao ser encarnado, mas ao espírito que habita o ser encarnado. Ele continua dizendo: as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências à má vontade. Então, aqui existe um simbolismo, quando Jesus disse que nós podemos dizer aquela montanha que ela deve se mover daqui para ali, ele não está falando das montanhas de pedra. Ele não estava falando das montanhas do Himalaia, do Everest, do Monte Branco, né? Ele estava falando, sim, das montanhas das nossas imperfeições. Porque, olha, gente, vamos ser sinceros, nós carregamos conosco imperfeições que, à medida que a gente for analisando, se transformam em verdadeiras montanhas pela dificuldade que nós temos de trabalhar com elas. Tanto é verdade que Kardec aqui continua dizendo: os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Quando se trata de mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, nós encontramos uma dificuldade enorme. E essas são as montanhas que Jesus estava nos dizendo para remover. Porque à medida que nós removemos essas montanhas, nós aprendemos a dominar mais e mais todos os elementos da natureza. E aí, então, como ele diz, nada nos será impossível. Mas é preciso começar por aquilo que nos bloqueia, por aquilo que faz com que a gente não enxergue a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Conhecimento de si mesmo, portanto, é indispensável. E no Livro dos Espíritos, capítulo 12, da perfeição moral, nós encontramos a questão 919, onde Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E eles respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo é indispensável. Conhecer-se de uma forma a estabelecer um programa paulatino de reforma íntima. Não significa isso que devamos nos tornar espíritos puros de uma hora para outra, mas conhecer a nós mesmos é indispensável para que possamos nos decidir por onde começar a nossa reforma íntima. E Santo Agostinho vem nos auxiliar nisso. Logo em seguida, ele dá uma resposta que é, na realidade, como é que a gente diria? É uma palestra que ele faz com uma das respostas que ele dá. Ele nos ensina como fazer isso. Os passos que nós precisamos dar, os primeiros passos para o conhecimento de nós mesmos e, consequentemente, desenvolver a fé
em nossa capacidade, não apenas nas questões materiais, mas também na questão da nossa própria reforma íntima. Porque a gente é capaz de resolver um projeto de ordem material, mas tão poucas vezes nós dispomos a levar adiante um projeto de ordem espiritual. E ele nos ensina, ele nos estimula para que possamos fazer isso, porque, afinal de contas, na nossa vida espiritual, que é a nossa vida eterna, é o que vai nos restar. Tudo que é da matéria por aqui vai ficar, mas tudo que é do espírito, tudo que é conquista do espírito, permanecerá para sempre. Então, ele nos diz, fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntara a mim mesmo se não faltara algum dever e se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Exame de consciência diário é muito importante. E nós começamos a nos conhecer quando fazemos esse exame. Mas muitas vezes, vamos lá, né? A gente faz um exame de consciência e a gente acha que a gente não fez nada de mal. Não é verdade? Não, eu passei o dia, fiz isso, fiz aquilo, e frequentemente não nos damos conta de erros que nós cometemos em primeiro lugar. Pela educação que nós recebemos, por vivermos ainda num mundo muito mais materialista e onde frequentemente nos deixamos levar pela opinião geral das pessoas. Isso nos confunde bastante. Por determinados atavismos, como, por exemplo, eu faço as coisas desse jeito, mas sempre foi assim, sempre fiz desse jeito. Quando a gente diz, quando a gente fala dessa maneira, a gente está tirando de nós a capacidade de planejar alguma coisa a mais, de poder observar, analisar a nossa vida como um progresso contínuo. Ou seja, nos acomodamos ao passado. Tudo deu certo? Às vezes sim, às vezes não. Mas sempre foi assim. Mas será que não poderia ser melhor? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, essa palavra progresso tem que estar muito bem presente em nós. Nós almejamos o progresso material. Por que não almejar o progresso espiritual? E, consequentemente, desenvolver essa confiança de que nós podemos. Porque, olha, somos filhos de Deus, temos o DNA divino. Isso significa que podemos sim. E se nós olharmos para trás, a gente vai perceber que já algumas pequenas conquistas nós conseguimos. Se conseguimos algumas conquistas, por pequenas que sejam, no passado, por que não conseguir outras daqui para frente? Afastai a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis. É o que a gente faz. Sempre foi assim. Eu sempre fiz desse jeito. Por que eu vou mudar? Mas o amor próprio é um entrave. O amor próprio em si é uma montanha que precisa ser removida. Porque muitas vezes ele faz com que a gente encontre desculpas, e muitas vezes desculpas esfarrapadas, para os erros que cometemos, para as nossas imperfeições. Então é importante que a gente se dê conta disso. Esse amor próprio permite que eu siga adiante, que eu possa evoluir, que eu possa me transformar. Nós desejamos um mundo melhor, um mundo transformado, mas se eu não mudo, o mundo não muda.
O mundo muda a partir do momento em que eu mudar, porque essa é a minha contribuição. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de vossas ações, e ele nos ensina, então, como analisar as coisas, né? Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, inquiri como a qualificaríeis ser praticada por outra pessoa. Essa é uma receita, vamos assim dizer, infalível. Tudo aquilo que a gente faz para nós, para os outros, se fosse uma outra pessoa a fazê-lo a nós, como é que nós interpretaríamos? Então, mesmo aquilo que a gente acha que é bem, o que não faz mal a ninguém, o que a gente pode passar por cima, se uma outra pessoa fizesse, como nós julgaríamos, analisaríamos esse ato dessa outra pessoa? Isso nos dá o justo valor da ação que a gente acaba de realizar e, consequentemente, nos dá a capacidade de observar a nós mesmos, como nós somos. Ele nos auxilia a conhecer a nós mesmos, a pensar os nossos próprios pensamentos. Então, o valor que a gente dá às nossas ações é aquele valor que a gente atribui à mesma ação praticada por outra pessoa. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Aqui, Santo Agostinho, ele está, na realidade, nos dizendo uma outra coisa. Nesse empreendimento da nossa própria transformação, e para que a gente possa definitivamente conquistar a confiança em nós mesmos e tudo aquilo que nos cerca, nas dádivas divinas, aprendamos a conversar com o nosso anjo guardião. Aprendamos a conversar com Deus. E nós perceberemos, sem dúvida alguma, a ação do plano espiritual em nossas próprias vidas. Nos momentos difíceis e nos momentos bons. Em determinado momento, mesmo nas aflições e mesmo na dor, nós perceberemos, à medida em que raciocinarmos sobre isso, e principalmente se nós dedicarmos um pouquinho ao estudo da doutrina espírita, perceberemos que certas aflições, certas dores que nos advêm, na realidade surgiram em nossa vida para nos esclarecer e para fazer com que avancemos espiritualmente, sim, mas frequentemente para que os empreendimentos que a gente gostaria de dar andamento poderiam frequentemente ser a nossa própria derrota. Então, uma dor advém e a gente percebe a ação do plano espiritual fazendo com que aquela dor que às vezes nos visita é, na realidade, o nosso remédio, ou o nosso amparo. É aquela que nos defende, provavelmente, de um fracasso muito grande que nos levaria, talvez, ao desespero, quem sabe, ao próprio suicídio. Então, quando nós aprendemos a raciocinar dessa maneira e perceber a atuação do plano espiritual, a quem nós pedimos uma bênção, um alívio, e ele nos manda uma dor, a quem nós pedimos o sucesso no empreendimento e ele nos envia o fracasso desse empreendimento, nós vamos aprender e vamos perceber que o plano espiritual nos oferece é exatamente algo para a defesa nossa, para que a gente não possa, ou não vá, talvez, cair
numa desgraça ainda maior. Porque nem todos os nossos desejos são o melhor para nós. Deus sabe o que mais nós precisamos. E então, à medida que sentimos a presença do plano espiritual, a nossa fé se fortalece, porque a gente percebe que a gente não está sozinho. E depois, passada a dor, a gente consegue raciocinar e sentir, perceber a bênção que nos veio do plano espiritual. E então nós agradeceremos de verdade. E mais do que isso, perceberemos que trabalhamos em conjunto. Que sempre existe alguém na nossa retaguarda para nos assistir e nos apoiar. Nos assistir e nos apoiar naquilo que nos é conveniente, evidentemente, né? Então, desenvolvemos assim a confiança no plano espiritual, e isso já nos torna mais fortes, nos torna mais decididos, nos ajuda a tomar a atitude que devemos tomar, a repensar os nossos próprios desejos e, consequentemente, nos aperfeiçoar. Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na questão 354, já que o livro Consolador é formatado à semelhança do livro dos Espíritos, ou seja, perguntas e respostas, responde a essa pergunta: poder-se-á definir o que é ter fé? E ele começa dizendo: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Olha, ele começa nos dizendo da importância da nossa integração com o plano espiritual, com Deus, com a própria divindade. A nossa fé seria uma fé muito vacilante e será, sem dúvida alguma, uma fé muito vacilante quando apenas fundada em nossas próprias possibilidades. Porque no primeiro fracasso, nós nos desesperaríamos e perderíamos a confiança em nós mesmos, e muitas vezes, quem dessa maneira age e pensa, cai em desequilíbrios muito sérios. Desequilíbrios que frequentemente podem levar o indivíduo até o suicídio. Mas, quando nós nos apoiamos no plano espiritual, em Deus, como diz Emmanuel aqui, ou seja, guardar no coração a luminosa certeza de Deus, e até onde vai essa certeza luminosa, né? Nós vamos ver daqui a pouco. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, porque ter fé não é uma crença religiosa. Não é um dogma que se impõe, ou você acredita ou não acredita. Ter fé depende do desenvolvimento racional do nosso raciocínio, para que a verdadeira fé, como Allan Kardec disse, possa afrontar a razão em qualquer época da humanidade. Essa é a verdadeira fé, que se baseia no conhecimento e no raciocínio. Estudar a doutrina espírita, compreendê-la é fundamental. E não aceitar nada de olhos fechados. Ter fé numa coisa simplesmente porque está nas Escrituras, sem compreender, isso pode nos levar a uma desilusão muito grande. É necessário compreender para que possamos realmente ter confiança e termos a certeza, saber o que aquele ensinamento está querendo nos dizer. Então, é muito importante que desenvolvamos o raciocínio.
fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina na personalidade, é sentir a presença de Deus. Sentir a presença de Deus que nos conforta e que abre a nossa mente para o entendimento. Ele continua dizendo, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio. Porque quando a gente diz eu creio, crer não é ter certeza. Quando eu creio numa coisa, e eu ainda guardo em mim a possibilidade de que aquela coisa, no final, não seja verdadeira. Porque, de outra maneira, como diz aqui Emmanuel, mas afirmar que eu sei. E quando eu digo eu sei, é porque eu tenho certeza. Tenho certeza pelos argumentos, tenho certeza pelo raciocínio, tenho certeza por avaliar realmente o peso daquela instrução, como todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. A razão unida, aliadas ao sentimento. À medida que a razão se desenvolve, o sentimento também se ilumina, se aprimora, porque começamos aí então a enxergar a grandeza divina das suas leis. Essa providência que permite que nós avancemos de uma forma desassombrada, pela certeza, por compreender e por saber onde é que isso vai nos levar e de que maneira vai nos levar. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre. Porque o verdadeiro desenvolvimento está na atividade contínua. Trabalhos em todas as frentes. Nós muitas vezes sonhamos em trabalhar um pouco para poder conquistar o momento da paz, que nós entendemos paz como inatividade. Como não ser necessário fazer nada, mais nada. Ficar de braços cruzados. Essa é a paz que nós frequentemente almejamos. Não. A fé vai nos levar a compreender que temos que trabalhar constantemente. E que, portanto, vamos encontrar no trabalho o nosso prazer de viver, na realização das boas obras. Trabalhar sempre. Isso é fé. Intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade. Às vezes é necessária a dor, porque a dor é a nossa mestra, nos ensina, e precisamos aprender a conviver com ela para superá-la e, consequentemente, fazer com que nós cresçamos, criemos resistência à própria dor, até que um dia ela nada mais signifique para nós. Então, encontraremos satisfação plena sempre, ou pela responsabilidade. A responsabilidade é o começo do nosso desenvolvimento mais aprimorado. Por quê? Porque quando responsáveis, nos unimos a um conjunto e sabemos que a nossa tarefa é importante para aquele conjunto de trabalhadores, para o conjunto da obra divina, e que, portanto, sem a nossa tarefa, essa obra estaria inacabada. E pelo esforço e pelo dever cumprido. Porque o esforço e o dever cumprido nos traz uma satisfação grande e, mais do que isso, reconhecemos em nós a capacidade de realizar. E isto é fé. Isso é desenvolver a fé. Que, a princípio, nós a desenvolvemos com o trabalho braçal, nós encarnados. Mas que pouco a pouco vai se ampliando e vai fazendo com que a nossa mente também se desenvolva e aprenderemos um dia a manipular toda a matéria
em qualquer estado que ela se encontre. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas. À medida que avançamos e que nós conhecemos como as leis funcionam e como a nossa dedicação e força de vontade tem o seu próprio poder, nós compreendemos então nessa perfeição, nesse conjunto tão harmônico, que somente uma inteligência suprema como a de Deus é que poderia administrar o universo em que vivemos. E continua dizendo, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo. Vai pouco a pouco nos levar ao ponto em que o nosso desejo será única e exclusivamente servir aos propósitos divinos. Como? Isso é fé? Isso é fé, sim. Esse é talvez o ponto máximo do poder da fé. Porque nós, às vezes, entendemos que o poder da fé é expulsar espíritos maus, que o poder da fé é curar as pessoas. Mas a verdadeira fé é quando nós entregamos a nossa vida a Deus. E quando nós a entregamos de uma forma completa, e isso, 3 grandes líderes da humanidade podem nos ensinar. Esses 3 grandes líderes do século passado, cada um de uma forma diferente, ainda que não sejam nenhum deles espíritos ainda completamente puros, mas em suas atribuições conseguiram nos mostrar a sua entrega a Deus. Mahatma Gandhi, com a não violência, conseguiu libertar o seu país, a Índia, do domínio dos ingleses, sem derramar uma gota de sangue. Ele foi perseguido, ele foi menosprezado. Ele, inclusive, por ter uma cor amorenada, recebeu frequentemente insultos, sendo considerados como um ser inferior. No entanto, a sua grande humildade e a sua fé em Deus eram tão grandes que ele, não sendo cristão, ele chegou a dizer que o sermão da montanha que Jesus proferiu é a coisa mais sublime que jamais se ouviu em toda a terra, em todos os tempos, e que somente o sermão da montanha seria o suficiente para que a humanidade, em qualquer situação, se regenerasse se o aplicasse. Martin Luther King, na sua luta contra a segregação nos Estados Unidos, apesar de já a escravidão ser abolida há muitas décadas, havia ainda a segregação racial. Com seus discursos inflamados, com seus sonhos, os sonhos de liberdade completa, os sonhos de ver com todas as nações se amando, todos os seres se amando, independente de etnia, de raça, de cor, de línguas, poder ver seres diferentes sentados à mesma mesa e compartilhando as bênçãos divinas. Nelson Mandela, enfrentando uma situação semelhante na África do Sul, ficou 27 anos preso na solitária e mais 3 anos em prisão comum. E depois disso, ao se libertar,
conseguindo seu povo instalar a democracia na África do Sul, ele foi eleito presidente. E quando todos imaginavam de que eles iriam fazer retaliações com aqueles que haviam até então dominado o país com braço de ferro, ele simplesmente, junto com o bispo Desmond Tutu, cria o Ministério do Perdão. O Ministério do Perdão fazendo com que todos, os antigos políticos e os novos políticos, pudessem, de braços dados, de mãos dadas, criar a nova África do Sul. Os primeiros dois, Mahatma Gandhi e Martin Luther King, sabiam que iam ser, mais cedo ou mais tarde, mortos e foram executados. Foram executados por radicais e, dessa maneira, entregaram suas próprias vidas. Nelson Mandela não foi executado, mas ele, de todas as formas, também entregou a sua vida a Deus, principalmente abrindo o seu coração para aqueles que antes o haviam perseguido. Tanto é verdade que os dois carcereiros, que durante 27 anos guardaram a sua solitária, foram nomeados por eles como seus guarda-costas. Os três grandes símbolos do poder da fé, do pós-guerra, que nos ensinaram a lição que Maria, a mãe de Jesus, quando descobriu a sua gravidez, disse a Deus, ou melhor, disse ao anjo que a visitava: faça-se no escravo, ou no caso na escrava, a vontade do Senhor. O dia que nós conseguirmos proferir de coração essa mesma sentença, faça-se em mim, o escravo, a vontade do Senhor, é porque a nossa fé será, sem dúvida alguma, já uma fé tão grande, tão inabalável, que nada mais nos importará. O que importa realmente, o que importará é fazer, é realizar a fé, a vontade de Deus. Quem atinge esse estágio é porque certamente atingiu e desenvolveu ao máximo o poder da fé. O poder da fé de saber que, trabalhando pela humanidade, é trabalhar para a obra divina. E é isso que importa. Agradeço a paciência de todos vocês. Esperamos que essas reflexões possam servir de alguma maneira. E vamos então nos recolher em oração novamente, pedindo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, que nos ajudem a dar o próximo passo para o desenvolvimento da nossa fé, que nos mantenham trabalhando de alguma forma, com os nossos braços, mas também com o nosso coração, com o aprimoramento pessoal, nos auxiliando a sentir cada vez mais próximos o nosso Pai Celestial, e a presença ajuda de todos os benfeitores espirituais, sem, no entanto, desprezar qualquer um daqueles menorzinhos que, de uma forma ou de outra, se aproxime da gente, quem sabe podendo recolher algo de útil também para o desenvolvimento de seus espíritos. Obrigado, Senhor, que a tua paz esteja com todos nós.